A automação, a informática e a inteligência artificial são o arcabouço daquilo que leva o nome de quarta revolução industrial. Sim, a progressiva substituição do homem pela máquina assusta, porque extingue profissões e muda de forma radical o mercado de trabalho. Mas essa mudança também pode acenar com algo positivo, humanizando o cotidiano e possibilitando formas mais agradáveis de uso do tempo. Para falar sobre as novas formas de trabalho, como a jornada flexível, Cidadania recebe Tiago Alves, CEO da Regos do Brasil, empresa líder mundial nesse segmento. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Paulo, pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, nós estamos falando de quê exatamente? Porque a gente sabe que pais e mães também estão optando por ficar mais tempo com os seus filhos. E essa possibilidade surgiu com essa nova modalidade de trabalho. Explica para a gente como é que funciona e desde quando isso foi colocado em prática. Bom, claro, Paulo. Na verdade, os ambientes flexíveis que vêm adotando cada vez mais a jornada flexível, eles não são novos, né? Isso já é datado no final dos anos 80, essa revolução começou na Europa e ela veio aos pouquinhos chegando no Brasil. Em torno do final dos anos 90, o brasileiro já adotava a questão do trabalho de casa, né? Da pessoa poder trabalhar no ambiente familiar e produzir, talvez de maneira indireta, ali dentro da sua função na empresa. Só que isso era muito limitado devido a questões tecnológicas. Isso vem evoluindo, isso vem mudando. Nos anos 2000, com a chegada pesada da internet, a comunicação através de aparelhos mais inteligentes, de notebook, né? A própria internet de alta velocidade, fez com que muitas empresas adotassem a jornada flexível, né? Aquele momento onde o funcionário poderia, por exemplo, trabalhar uma manhã de casa ou ir para o escritório mais tarde, ou quem sabe mesmo trabalhar diretamente da sua casa e só ir para o escritório de vez em quando. Isso foi mais ou menos, digamos assim, a tendência dos anos 2000. Nos últimos anos, isso vem mudando. Cada vez mais as empresas vêm procurando trazer realmente uma jornada flexível para o funcionário, de forma que o funcionário possa optar por ter o seu próprio horário, decidir pela hora que ele chega no escritório, a hora que ele sai, e junto dessa autonomia de decisão, ele tem que entregar um produto e não mais a presença física, então ele não precisa estar obrigatoriamente de maneira religiosa. Trabalhar por tarefa. Por tarefa, por performance, como a gente gosta de dizer. Então, se ele tem que entregar aquele determinado trabalho, ele vai entregar aquele determinado trabalho, independente da hora que ele chega no escritório. Em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a questão de trânsito é muito influenciável na forma como as pessoas se deslocam. Independente se ela depende de transporte público, particular, seja qual for a forma de transporte, é muito comum que as pessoas passem bastante tempo no trânsito. Então, as empresas vêm adotando cada vez mais uma questão de ter uma jornada flexível de onde a pessoa pode trabalhar. Nem todo mundo consegue fazer a questão do trabalho de casa, do home office. Depende do tipo de tarefa é. Tipo de tarefa, tipo de segmento, tipo de informação. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com informações sigilosas, né? Ela não pode trabalhar de casa. Ou pessoas, por exemplo, que trabalham num banco. Imagina, ele tem acesso a informações bancárias, ele não pode trabalhar no ambiente familiar. Eu vou te pedir licença para a gente retomar o fio da meada da história, porque você acompanhou isso desde o início da implantação. Deve ter acontecido algum tipo de resistência. Então, qual foi o setor que vocês procuraram primeiro para empreender, colocar esse tipo de ideia e colocar em prática? Os pequenos consultores, empreendedores, aquela pessoa que trabalha por conta, foi as pessoas que primeiro aderiram a essa questão da jornada flexível, porque era o mais fácil, né? Era a pessoa que era sua própria chefe, então ela definia seus horários, ela não tinha necessariamente uma empresa a qual se reportar, ou um escritório matriz que ela tinha que cumprir horários. Então, esse foi o primeiro grupo a aderir. Depois, o que teve? Teve um movimento forte das grandes empresas internacionais que começaram a adotar uma jornada flexível lá fora e esse conhecimento e essa metodologia começou a ser migrado para o Brasil aos poucos. Grandes multinacionais de tecnologia adotaram essa questão da jornada flexível e vem sendo seguido por grandes empresas nacionais. Mesmo empresas tradicionais e formais como grandes bancos já vêm repensando a jornada dos funcionários. Se você pensa, por exemplo, nos anos de 1990, que era quase impossível de um funcionário desse conseguir trabalhar em casa por uma questão tecnológica, hoje ele consegue trabalhar de um smartphone, né? Ele consegue abrir um smartphone e fazer a maioria das atividades. Então, começou a deixar de ser importante o local onde a pessoa trabalha e, o mais importante, a qualidade do serviço, a qualidade da entrega que ela tem ali.
E aí tem um componente, Paulo, que é bem bacana, que é o seguinte, a gente até fez recentemente, divulgou uma pesquisa super interessante sobre o que as pessoas vêm buscando em termos de benefício no espaço de trabalho, né? E uma das coisas que mais pontuou nessa pesquisa foi a questão da pessoa ter flexibilidade e não necessariamente ter que ir para o escritório todo dia da matriz, ele poder optar por ter um escritório mais próximo de casa, para ele passar um tempo de qualidade maior com a família. Quando a gente fala disso aqui, qualquer tipo de funcionário, qualquer tipo de indústria vai querer aderir a essa tecnologia, vai querer aderir a essa metodologia. É lógico que indústrias mais tradicionais, por exemplo, pegar a indústria do óleo e gás, talvez vai ser a última a aderir, até porque a gente está falando de operações logísticas muito pesadas e a área de escritórios, a área administrativa ainda é muito pequena. Mas o grande corporativo vem migrando. Agora, a reforma trabalhista, de uma certa forma, já contemplou esse tipo de exercício profissional, né? Sim, contemplou. Por exemplo, a aprovação da intrajornada na última reforma trabalhista foi muito interessante, porque se hoje você pode contratar uma pessoa para trabalhar para você 20 horas, não faz sentido você contratar um espaço de trabalho para ela de maneira tradicional, que seria o mês inteiro, por 720 horas, se você só está pagando 20 horas de trabalho daquela pessoa. Então, as empresas começaram a entender que eu tenho que começar a Esse é um trabalho por hora, então, contratação por hora. Então, você consegue hoje, assim como você consegue num aplicativo de transporte, você contratar o deslocamento, e não mais necessariamente o carro e o serviço, a mesma coisa acontece hoje no imobiliário. Os críticos certamente diriam que isso é uma forma de uberização do trabalho. Seria uma forma mais simplista, né, de se apresentar, digamos, essa transformação, mas a verdade é realmente, as empresas estão deixando de investir em escritório, com contratos de largo prazo, que elas têm que ficar 10 anos amarradas no contrato, tem que colocar todo o financiamento na entrada do escritório para transformar aquele valor no investimento do negócio próprio. Então, quando você fala de uma empresa pequena, é uma conta fácil do empreendedor fazer, né? Eu preciso colocar dinheiro no meu negócio para eu alavancar o meu negócio, ou eu vou colocar dinheiro em imobiliário, nesse tipo de coisa. Agora, mesmo as empresas grandes já vêm adotando essa questão do trabalho flexível e dos escritórios flexíveis. No setor de serviços, isso é prático? Tem acontecido? Vocês estão empreendendo? Isso já está em prática no setor de serviços? Sim, está em prática. Para você ter uma ideia. Que setor? Qual o segmento do setor de serviços? Olha, grandes empresas de consultoria, empresas de auditoria, empresas de serviço em geral, não aquelas de cessão de mão de obra, porque geralmente a cessão de mão de obra está na casa do cliente, né? Mas toda a questão administrativa dessas grandes empresas, a gente tem visto esse movimento, não só conosco, mas em todo o mercado. Cada vez mais as empresas estão buscando ter escritórios que atraiam as pessoas de volta para o escritório, que sejam legais, sejam funcionais, mas que sejam colaborativos, que tenham espaços com velocidade. Quando a gente vê aquela imagem de cinema do Google, então, parece meio que um parque de diversões, assim, uma sala de brinquedos, né? Talvez até uma certa conotação juvenil, assim, infantil. Mas né? não vamos ignorar o efeito dessa nova geração que está chegando, que são os millennials, e que, na verdade, é uma geração que já nasceu na época do compartilhado. É tudo compartilhado, nada é privativo, e é uma geração que prefere trabalhar num ambiente 100% compartilhado, onde no final do dia tem um local para ele poder se divertir, que tem um cinema ao ar livre para ele poder assistir um filme com os colegas de trabalho, que tenha um café integrado com o escritório, etc. e tal, que conflita diretamente com uma geração que já estava aí, que é uma geração Y, que vem trabalhando, que está com seus 35 para cima e que, na verdade, passou essa transformação. Quando os espaços flexíveis são desenhados, eles são desenhados para atender os dois tipos de pessoa. A coisa mais comum de encontrar, por exemplo, em espaços flexíveis é desde bancos trabalhando com essa geração que está chegando agora, as startups, né, que hoje vem liderando essa questão do compartilhado. Eu acho que tudo isso funciona como um ecossistema, você acaba criando uma comunidade. Não é à toa que a indústria do coworking como um todo no Brasil foi a indústria que mais locou espaços em São Paulo e Rio de Janeiro no ano de 2017. Eu queria que você falasse exatamente disso aí. Que tipo de espaço, que configuração vocês têm oferecido? Qual é a mais que é melhor recebida e como vocês planejam contratar, que o cliente contrate esse tipo, inclusive instalações físicas também, né? Bom, na verdade, sim, qualquer espaço flexível que você visitar, ele vai ser composto de 3 grandes vertentes. A principal são os escritórios flexíveis, que são áreas privativas, onde essas empresas podem ter escritório lá, só que está tudo pronto, mobiliado, com internet, com telefonia, todas as contas inclusas. Vocês entregam
Tudo Pronto. isso. E é um serviço, né? Na verdade, ele está usufruindo de um serviço. Então, o ar-condicionado, a manutenção, a limpeza, a recepção, está tudo incluso naquele pacote que ele fez. É uma modalidade que ele paga por cabeça de quantas pessoas estão sentadas ali dentro e serve para qualquer tamanho de empresa. Você pode ter desde uma empresa de um funcionário, um e-commerce, alguma coisa assim, até uma grande multinacional de 250, 300 funcionários usando um espaço flexível. Vocês constroem, equipam ou vocês apenas contratam, sublocam? Não, isso é tudo feito, na verdade, assim, nós locamos por um prazo super longo de contrato, investimos, montamos, construímos toda essa infraestrutura. Você nunca sabe se quem vai locar aquela sala é um pequeno comércio ou se é um grande banco, mas a infraestrutura tem que estar preparada para um grande banco. Então, é feito um investimento pesado em segurança de informação, tecnologia, para que aquilo ali atenda qualquer tipo de público que sentar naquela unidade. Todo o serviço é prestado através do escritório flexível. A gente chama de flexível por quê? Porque ele é flexível no prazo e no tamanho. Então, se a sua empresa precisou crescer ou diminuir ao longo do contrato, você loca mais espaço ou menos espaço. Se você precisar de um prazo menor, por exemplo, um projeto da TV em Salvador por 6 meses, não precisa pegar um escritório por 3 anos, que é o mínimo da lei de locação, se a sua demanda são 6 meses. Então, essa é a principal vertente, são os escritórios flexíveis, é o que vem crescendo bastante. Uma segunda vertente que está sendo bem conhecida hoje em dia, que é a questão do coworking, né? Ou os ambientes colaborativos. O que é? São espaços de trabalho, onde o próprio nome já diz, é colaborativo, não tem divisória, né? Você enxerga todo mundo ali, e é um espaço compartilhado em diversas empresas. Então, você tem desde uma pessoa que pode ser seu potencial fornecedor, um potencial cliente, é muito frequentado pelas startups, pelas empresas que estão nascendo e vindo agora. Essas empresas já nascem nesse espaço compartilhado e ele favorece muito o networking. Vocês encontraram certamente resistência de alguns clientes para quem vocês foram, entre aspas, vender esse produto. Tem alguma história curiosa de perguntas que foram feitas para você? Sim, sempre há, né, alguns casos, assim. Tem um que eu gosto de brincar, assim, 2 pontos interessantes. Eu sempre pergunto para os meus clientes qual que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Aí o cliente começa, não, é São Paulo, é Brasília, é Rio de Janeiro, é o Leblon, não é Jardins, onde que é? E eu brinco com eles, falo, não, o metro quadrado mais caro é aquele que você paga e não usa. Porque se você tem um espaço no seu ambiente, que você está pagando por ele, para não ser utilizado, ele é o mais caro dentro da sua operação. E teve um cliente que fez uma reunião com a gente, ele voltou para dentro de casa com esse conceito. No outro dia, ele mandou uma mensagem para a gente e falou assim, você não sabe o quê? Eu descobri que eu tenho o metro quadrado mais caro do mundo, não é só do Brasil aqui. Porque ele voltou com a cabeça de repensar a forma como ele utiliza o escritório. Ele falou, cara, eu fiz uma medição no braço mesmo, do uso da nossa sala de reunião, eu cheguei à conclusão que a minha sala de reunião é usada 30% do dia. Pô, 30%, uma sala que é locada, porque ele tem aquele espaço, 24 horas dedicado para ele. 30% ele usava 7 horas por dia. Opa, peraí, ele está pagando de uma maneira por 24 horas e está usando só 7. E aí ele começou a repensar a forma que ele trabalha. Agora, a legislação trabalhista, ela tem outros parâmetros, parâmetros de higiene, de segurança e tal, que estabelecem espaços mínimos, número, até quantidade de banheiros por número de frequentantes, isso tudo é respeitado. Tem que ser respeitado, por exemplo, no nosso caso, nossa empresa está listada na Bolsa de Londres, então você tem que manter toda a questão de compliance e tal, você é obrigado a cumprir com normas, não só normas de bombeiro, normas de ocupação, normas de ergonomia, de luminotécnica, de tudo isso. Os espaços são feitos para respeitar essas normas. E o que acontece é que a maioria das pessoas, a gente brinca que é a portabilidade imobiliária, né? Quando você vai fazer a portabilidade do seu telefone, você tem claro o que está deixando de ter numa e ganhando para outra. A portabilidade imobiliária é um conceito novo. A pessoa, entre ela comparar o convencional com o flexível, ela tem que entender primeiro o conceito do flexível, porque não é a mesma coisa. Aqui você está alugando um metro quadrado, aqui você está alugando estação de trabalho. Pronta, você chega, pluga o seu notebook e começa a trabalhar. Aqui não, aqui você tem que construir, você tem que pensar já no teu crescimento futuro, você já tem que preparar toda aquela estrutura para o que a sua empresa vai ser, não necessariamente ela é. E mesmo que você já seja uma empresa grande, internacional, consolidada, você tem que ter certeza que aquela filial vai sobreviver, que ela não vai sobreviver, ou que aquele business vai ter aquela performance. O escritório flexível é uma mudança de cabeça, de mindset mesmo, né, de cultura, para que as empresas comecem a gerenciar o custo por cabeça. E vou te falar, quando elas começam a entender como isso funciona, fica muito mais fácil. Porque hoje em dia, principalmente escritórios administrativos, que é o grande foco dos coworkings, dos escritórios flexíveis, é a parte administrativa, porque não tem nada ainda compartilhado na indústria, nada compartilhado, que aí é outra legislação, a gente... E há uma necessidade de presença física muito maior. Exatamente. Não? Então, o imobiliário corporativo é o que está passando por essa transformação. Para você ter uma ideia, Paulo, o Brasil hoje tem menos de 1% dos espaços corporativos sendo flexível. 1%. Os mercados mais maduros do mundo não chegam a 4%.
E todas as pesquisas apontam para que esses mercados vão ser em torno de 30% até 2030. Ou seja, olha o potencial de crescimento dos espaços flexíveis. Não necessariamente todos vão ser operados por grandes players como a gente, mas eu acredito que muitos proprietários dos prédios vão começar a oferecer espaço flexível como uma forma de diferenciar o prédio dele e atrair novos ocupantes para o prédio, porque ele oferece um espaço flexível. Você está vendendo, no bom sentido, você está vendendo uma otimização do espaço, do uso do espaço, tal. Mas e se alguém chega e contrapõe lá aquele cara mais assim, resistente, olha, mas aí o trabalho está invadindo o meu outro espaço. Não se trata disso. Não se trata. Por isso que a gente posiciona o cliente no tipo de produto. O primeiro produto, assim, se ele é um cliente que precisa de sigilo de informação, se é um cliente que precisa de acesso controlado, etc. e tal, ele tem que ter um escritório flexível. Ele não é o cliente do coworking. O cliente do coworking, quando ele contrata o produto do coworking, ele sabe que ele está contando com um serviço que é colaborativo. Então, por exemplo, ele foi almoçar, deixou o notebook dele em cima da mesa, ele é o responsável pelo bem dele, ele tem que ir lá e guardar no armário, entendeu? Não é o meu funcionário que vai lá e vai guardar. Em compensação, se ele estiver ali falando no telefone e alguém ouvir a conversa dele e for um assunto sigiloso, ele contratou o produto errado. Ele tem que sempre pesar entre os dois. Qual o limite da Regus, ou da empresa que está oferecendo esse tipo de serviço, de instalação, e do contratante, a responsabilidade? Nós oferecemos todo o espaço de trabalho com toda a infraestrutura e o cliente apenas tem que trazer as máquinas para trabalhar. Só isso. Então, até o ponto de internet e a telefonia é entregue pelos espaços flexíveis com tudo contratado. Todas as contas, IPTU, condomínio, aluguel, manutenção, tudo isso está incluso no serviço que é prestado pelo espaço flexível. Então, na verdade, quando você compara com o escritório tradicional, aqui é em torno de 16 tipos de contas diferentes que você troca por uma conta em performance versus contas aqui que você gerencia independente da performance dela. Por exemplo, você vai pagar o serviço de condomínio independente do condomínio. Aqui não, aqui você está pagando um serviço de rateio. A responsabilidade do cliente geralmente são as regras da casa, de ter boa convivência, de não invadir a área alheia, de saber se portar num ambiente compartilhado e de trazer o maquinário dele, de que o maquinário dele cumpra com as legislações vigentes, né? Que ele não tenha, por exemplo, um software na máquina dele que possa corromper a rede, coisas desse tipo. Apesar de que nós, no nosso caso, a gente deixa muito específico de que todo o serviço de proteção de dados, ele passa pelo nosso firewall, por tudo isso que tem acreditação e certificados internacionais. Então, a gente garante essa proteção para os clientes. Mas, geralmente, a boa convivência é o principal ponto que a gente pede para os clientes. O exemplo que vocês usam para oferecer o serviço, do ponto de vista humano, é dos pais que querem ficar mais tempo com os seus filhos. Vocês estão falando de instalações para as quais as crianças possam ser levadas? Nós temos, na verdade, a pesquisa, a gente divulgou até recentemente uma pesquisa que mais de 80% dos pais gostariam de ter um ambiente flexível de trabalho para poder passar mais tempo com a sua família. Não necessariamente nesse local. Não necessariamente nesse local. Ele gostaria que o ambiente onde ele trabalha fosse flexível para que ele pudesse, ao invés de ter que passar 1 hora, 2 horas no trânsito por dia, ele pudesse reverter aquele tempo para passar mais tempo com a família. E 71% dos entrevistados disseram que eles gostariam de passar esse tempo com a família. Os outros 29% escolheriam passar com determinados tipos de atividades. Você falou da faixa dos millennials e também dos mais velhos. Geração Y, que é a principal hoje em dia. Que está na faixa dos seus 30, 35 anos. 35 até 50 e poucos, isso. E o que acontece? Estou fora dessa. Eu sou cheio de perguntas assim. Que isso. Bom, mas na verdade o que acontece? As pessoas querem hoje desmistificar aquela necessidade de estar no escritório 8h30, 9 horas da manhã, aquela necessidade de ter que sair às 5 porque todo mundo está saindo e está o trânsito. Então o cara quer poder, por exemplo, trabalhar mais próximo de casa para que ele possa economizar tempo no translado. E aí imagina que você, por exemplo, tem o seu escritório no centro da cidade, a sua empresa, uma empresa grande, tem aqui 1.000 funcionários, só que você acabou de contratar um gerente, esse gerente mora a 20 quilômetros e ele vai pegar necessariamente esse trânsito. Só que esse gerente precisa deixar o filho numa creche ou numa escola e ele tem que mudar toda a logística pessoal dele porque ele é obrigado a percorrer esses 20 quilômetros todo dia. Você já tem algum estudo sobre redução do estresse nas pessoas que adotaram e aderiram a essa prática? Sim, mais de 3/4 de todos os entrevistados disseram que eles tomaram decisão em trabalhar para a empresa A ou B
com base no benefício do trabalho flexível. Pessoas que até trocaram outros tipos de benefício, por exemplo, hoje em dia é muito comum que as empresas deem associação de academia como um benefício, então ela paga a academia para você. De pessoas que falaram, não, ao invés de ter academia, eu prefiro que você me dê uma posição num coworking, que é perto da minha casa, mas que eu possa deixar meu filho na escola, ou de que eu possa buscá-lo mais cedo numa quinta, numa sexta-feira, do que eu ter que ficar 2 horas no trânsito, ou 1 hora no trânsito, para chegar no escritório matriz. E um outro benefício bacana, mais de 80% dos entrevistados gostam de usar pontos flexíveis de trabalho para ficar mais próximo dos clientes. Porque aquela questão dos anos 80, de que as empresas têm que ter um escritório próprio, com a sua imagem, né, e semelhança, todo ali. E muitas vezes o cliente dessa empresa não está ali, mas ele faz com que todos os funcionários venham para cá. Com os escritórios flexíveis, você consegue ter os seus funcionários mais próximos dos seus clientes. Você, no futuro próximo ou a médio prazo, você crê que isso será possível de ser aplicado no serviço, em alguns setores do serviço público? Ah, com certeza. Já existe essa experiência em outros países? Existe essa experiência em outros países, tá? Aqui na América Latina, inclusive, a gente tem alguns países que utilizam muito do espaço flexível. Por exemplo, você tem um determinado órgão público num prédio ocupando 5 andares e ele precisou, por algum motivo, de mais espaço e naquele mesmo prédio você tem um escritório flexível. É muito comum de que esse órgão público venha e loque aquele espaço adicional no escritório flexível. Até mesmo aqui no Brasil, eu tenho grandes empresas que são estatais que locam espaço flexível sob demanda. Vai fazer um projeto, 10 meses numa determinada cidade, loca aquele espaço e volta. Por quê? Porque como o espaço flexível, ele é desenhado seguindo todas as normas de segurança do trabalho, igual você mencionou, Paulo, tudo isso, para essas empresas é muito importante que o cumprimento da legislação esteja em dia. Então, o espaço flexível é meio que plug and play para elas, né? Elas conseguem fazer rapidamente. Eu acho que vai ser o último mercado a aderir em massa, né? Ainda tem no Brasil, assim como em outros mercados, aquela questão de que o público deve ficar num espaço próprio, público, ele deve ser mantido e gerido de uma maneira diferente, mas conforme as outras empresas forem aderindo, eu acho que vai ser meio que uma tendência que o público vá mesmo. Lembrando que todas as pesquisas, as grandes imobiliárias internacionais, que incluem o Brasil na pesquisa, apontam que 30% dos espaços vão ser flexíveis até 2030. Isso, com certeza, vai incluir bastante prédios onde a gente tem órgãos públicos. Bom, eu costumo fazer uma brincadeira com meus amigos, perguntando qual foi o seu primeiro smartphone? Você lembra quando é que você teve o seu primeiro? Raramente as pessoas conseguem se lembrar. É bastante provável que nos próximos 5, 10 anos a tecnologia e os hardwares e os softwares estão tão aperfeiçoados que isso possa ser, que o trabalho sofra profundas modificações. Mas em relação ao espaço físico, quais são as características principais? Qual da localização, o point mais indicado para que vocês sugiram um espaço de coworking, por exemplo? Geralmente a gente gosta de espaço onde as pessoas tenham fácil transporte público, que sejam avenidas ou localizações com movimento, porque não adianta você montar um coworking num espaço onde não tem uma comunidade em volta, porque o coworking é muito no sentido de se criar realmente relações interpessoais, networking, e para isso você precisa de outras empresas em volta. Um dos pontos mais pedidos para que a gente monte um espaço flexível é geralmente quando você tem grandes headquarters, né, grandes escritórios centrais de grandes empresas, buscar os prédios próximos dessas empresas e montar um coworking. Por quê? Porque aí você está ajudando com que todo aquele ecossistema em volta das grandes empresas e que ele possa funcionar. Se eu sou um fornecedor dessa grande empresa, mas eu não tenho tamanho para alocar um espaço grande aqui, eu venho e pego um tamanho menor no coworking. Se eu sou um potencial cliente dessa grande empresa, eu posso ter um espaço aqui. Se eu sou um parceiro dela, ou mesmo, eu não tenho nada diretamente ligado com ela, mas eu estou ligado com a indústria dela, eu acabo pegando nesse espaço. Então, por exemplo, você pega o Rio de Janeiro hoje, a gente está presente no Rio de Janeiro nos principais prédios que têm referência de oil and gas. E, coincidentemente, a maioria dos meus clientes são da indústria de óleo e gás. Se você pega na região da Avenida Paulista, em São Paulo... Na Avenida Chile, ali, perto da Petrobras. Inclusive, eles têm naquele edifício, no edifício Ventura, temos uma unidade ali. Se você pega, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, onde estão os grandes bancos, eu tenho escritórios flexíveis próximos, exatamente porque o banco acaba sendo uma âncora que traz um movimento. Então, é isso que a gente leva em conta, uma localização. A gente busca por prédios modernos, né? Assim, não tenho nenhum problema com edifícios mais antigos, tanto que a gente pegou o Teatro Riachuelo, lá no Rio de Janeiro, com mais de 110 anos de história,
história, retrofitamos, é um imóvel tombado, então imagina fazer um coworking, ou seja, o que há de mais moderno em espaço de trabalho no imóvel tombado. Você tem que misturar ali design arquitetônico moderno com algo que é... Você já entra inspirado ali. Né? Mas veja só, funcionou e hoje foi eleito até o ano passado um dos espaços mais bonitos do Rio de Janeiro para se trabalhar. E olha que bacana, você consegue usar, né, com que o design moderno ajude para revitalizar imóveis. Então é isso que a gente vem buscando. Cada vez mais o coworking, ele traz novidades, ele traz o apoio para a indústria empreendedora, mas ele também é uma boa oportunidade de retrofit de prédios que talvez estão precisando, já estão em seus 20, 25 anos de vida útil. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Volte sempre que quiser. Ok, Paulo, obrigado por tudo. Para ver de novo este programa ou baixar seu conteúdo, você pode acessar senado.leg.br/TV. Agora, para mandar críticas e sugestões, você pode ligar de graça para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.